Porque até o orçamento, o dinheiro que a prefeitura gasta, tem parte que é vinculada, tá? Tem parte que você, obrigatoriamente, o prefeito tem que investir em educação e saúde. Essa Constituição manda um percentual específico para investir. Licitação, como eu disse, é um processo obrigatório para toda a administração pública. Seja quem está em Magé, seja quem está em Friburgo, Cachoeiras de Macacu, seja quem está em qualquer lugar, Itaperuna, qualquer lugar. Quixeramobim, Oiapoque, qualquer município brasileiro. E aí, matando a curiosidade, são 5.565 municípios brasileiros. Imaginem só, nós temos 5.565 prefeitos comprando coisas todo dia. Temos 26 estados mais o Distrito Federal comprando coisas todo dia, contratando serviços de informática, contratando serviços de digitalização, contratando carro alugado, comprando carro, comprando caminhão, comprando papel, comprando lápis, comprando caneta, comprando tudo. Isso o Brasil inteiro. Como que eles fazem isso? Todos esses entes federativos, municípios, estado e a União, todos seguem uma lei. Lembra que a gente falou do princípio da legalidade? Que é o trem andando no trilho, e o trilho é a lei. Quando a gente fala em compra pública ou contratação de serviço, esse trilho é a lei 14.133 de 2021. Se fugir desse trilho vai dar problema. E aí problemas sérios, problemas graves. Superfaturamento, corrupção. São problemas que dá aqui quando você não cumpre a lei de licitação. Então, a legalidade aqui é o princípio que vai ser aplicado. Você tem que seguir a lei de licitação, não tem fuga. E é todo dia, toda hora na administração. Por que o concurso da Polícia Militar colocou lá 14.133, a lei de licitação para vocês? Por um motivo simples. Tem que comprar colete, prova de bala, tem que comprar arma, tem que comprar munição, tem que comprar uniforme. Tem que comprar carro, vai comprar, vai alugar, o que é melhor. Tem que conhecer ali o processo, que existe um processo. Legal? Porque possivelmente um de vocês, que optar pelo serviço mais burocrático, administrativo, pode trabalhar no setor de compras da Polícia Militar. Legal? Então tem que saber que existe um trilho para a gente seguir com esse trem. Então a licitação é uma lei, hoje muito densa, muito complexa, que é a 14.133. A gente vem de uma outra lei, e essa não vai ser cobrada no concurso, que é a 8.666 de 93. Uma lei muito estudada, muito modificada, trabalhada, evoluiu para 14.133. Vamos lá. Artigos que eu vou passar para vocês lerem em casa. Então vocês vão acessar o site do Planalto, ou vão acessar o Google e ter atenção no site que o Google vai mostrar para vocês. Isso. Show. Qual o nome do show aí? Colocou ali. Show, colocou certo. Abastecimento de gasolina. Imagina um carro, imagina o seguinte, quanto que custa ou qual o consumo de combustível de uma PM no município? O cara tá rodando com o carro toda hora, carro ligado o dia inteiro, andando para lá, para cá. É muito. E a compra de combustível tem que ser por processo licitatório. Legal? É isso mesmo. Boa, Daniela, é isso mesmo. Hoje tem uma modalidade nova. E que seria ali a que está trocada. Na verdade, o que o IBAD fez foi tirar o diálogo competitivo, que é essa modalidade nova de licitação, e incluir uma outra ali no meio, né, para confundir. É isso mesmo, Daniela acertou. Daniela já está estudando licitação há algum tempo, ó. Tá com um olhar de águia na questão. Show se chama Henrico. Show se chama Henrico. Ah, legal, pô. Legal. Henrico, é isso mesmo, cara. Compra de gasolina na PM é, de fato, um processo licitatório bastante denso. Então vamos lá, vocês vão ler. Dever de casa, hein? Opa. Artigo 1º da Lei de Licitação, que vai mostrar o âmbito de atuação, vai falar que todos os municípios, estados, administração pública direta, indireta, tudo, essa lei vai se aplicar. Legal? Artigo 5º. Artigo 5º é importante também, sabe por quê? Vai trazer todos os princípios da licitação, e são muitos. Essa lei nova tem muitos princípios da licitação, a gente não vai conseguir tratar princípio por princípio aqui. A gente vai até 4 horas da manhã.
Mas na aula nós trataremos os principais princípios. Olha só. Artigo 11 e artigo 28. Esses dois aqui, principalmente. Aqui vocês vão saber os objetivos. Isso aqui o EBAD cobra muito. Eu vi algumas questões de licitação, o EBAD cobrando muitos objetivos de licitação. Pequeno, não é um artigo grande. Vai trazer, por exemplo, que a licitação tem o objetivo de trazer a proposta mais vantajosa para a administração pública. E também que seja mais leal à concorrência. Como assim leal à concorrência? Quando existe um pedido de compra, vou comprar 1000 lápis. Eu posso escolher o lápis que eu quero? Não, você não pode indicar o fornecedor para a administração. A administração pública precisa de um lápis que escreva. Esse é o requisito. Se tem 4, 5, 6 empresas que tenham esse lápis, elas poderão concorrer. Quanto mais concorrência, melhor para a administração pública. Legal? Desenvolvimento sustentável. Tem outros objetivos que a lei traz para a gente. Então, artigo 11, leitura em casa, hein, por favor. E o 28, que mataria essa questão aí, são as modalidades. Modalidades de licitação. E aí vocês vão perceber, e essa questão não tem como fugir, pessoal. Essa questão vocês têm que ter um acesso à lei. Essa aqui não dá para a gente interpretar com base em princípio, feriu aqui o interesse público, a moral. Não, não dá. Essa tem que ter acesso à lei. É por isso que eu estou passando esses 4 artigos só. Isso tem que ler. Não pode deixar de ler. Não consegui, estudei todas as outras matérias, faltou tempo, não sei o que, não consegui ver licitação. Esses 4 artigos tem que ler. Tá? Tem mais tempo? Vamos estudar um pouco mais de licitação? Aí na aula a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu vou mostrar outros artigos que também são importantes, mas esses aqui não pode faltar, tá? Por quê? Nesse artigo 28 traz as 5 modalidades de licitação. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Essas são as 5 modalidades. E é questão de achar o erro, né? Ou é isso ou não é isso. Não tem como você interpretar, achar ali. Não, é isso. Então, dentro da nossa questão que a gente está resolvendo, é exatamente isso que a gente tinha que saber. Tinha que saber o artigo 28. Modalidades de licitação, que são as novas modalidades. Por exemplo, a Lei 8666 não tinha diálogo competitivo, mas tinha carta convite, que era outra modalidade. Sumiu, não existe mais. Hoje são só essas 5. Não é difícil também gravar. Vamos lá. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Concorrência, concurso e leilão, tranquilo. Essas 3 dá para a gente perceber que é um método de seleção da administração pública. Pregão, diálogo competitivo. Então, qual que está faltando ali, pessoal? Qual é o errado na questão 3? O que vocês acham? Me ajudem aí. Legal, não legal. Eu vou aproveitar e apagar aqui. Quando eu voltar, eu quero ver essa questão certa, hein? B. Vamos ver. Legal, Orlando acertou todas até agora. Daniela, vamos lá. Ih, apertei o mais aqui sem querer. Daniela continua com B. O Orlando disse que o errado é a F. Daniela B, Vinícius B. Pessoal, vamos lá. Eu vi B e D aí. A B, ela errou por excesso. Por que errou por excesso? Porque ela incluiu todas as certas. 1, 2, 3 e 4 estão certas, tá? São as modalidades. Por que essa questão, de fato, é mais difícil? Porque a gente tem que ter acesso à lei.
Por isso o dever de casa, tá? A lei vai trazer exatamente o que está na questão do inciso 1 ao 4. No inciso 5, não existe, pessoal, aquisição de produto por troca de e-mails. Existe comunicação por troca de e-mail. Não é uma modalidade de compra, não é uma modalidade de licitação, tá? Troca de e-mails ali tá errado. Por que eu trouxe essa questão? Para mostrar a vocês a importância de ler a lei. A lei vai trazer exatamente essa questão. Isso é letra de lei, tá? E licitação, cai a lei. Leiam esses 4 artigos que eu coloquei no quadro para vocês, que vocês vão conseguir, pelo menos nas noções de licitação, matar essas questões, tá? Viviane, que legal, Viviane. Eu lembro de você. Viviane foi minha aluna em algumas matérias. Que legal, obrigado, Viviane, fico muito feliz. Legal saber também que você está estudando para PM. Que bom. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. Para a gente avançar. As 2 últimas questões agora, quarta e quinta questão, são sobre as 2 disciplinas que eu acho que, de fato, a gente vai ter uma abordagem mais forte na prova, porque no edital está muito bem especificado, quase que o conteúdo todo, completo, não é um conteúdo de noções, é um conteúdo mais aprofundado, tanto em poderes administrativos quanto em atos administrativos. Legal? São 2 questões de 2022. Orlando, se nós batermos metas, eu vou dando conteúdo aqui até 3 horas da manhã, hein? Tem bastante conteúdo. Vamos fechar esse conteúdo aí hoje. Vamos lá. Olha o que pediu a questão. Esse poder que concede à administração, na forma de modo implícito ou explícito, a prática de atos administrativos com liberdade de escolha sobre oportunidade, conteúdo e conveniência. Vou ensinar vocês a matar essa questão. Vamos para o quadro. Vou explicar isso para vocês. Existe uma classificação, pessoal, em poderes administrativos que vocês têm que saber. Não tem como fugir, tá? Então, dentro do tópico poderes administrativos, existe uma classificação que é a mais cobrada entre todos os poderes, que é a de vinculado e discricionário. Discricionário. Isso tem uma doutrina bem forte tentando explicar. A gente não precisa se aprofundar, a gente precisa saber como diferenciar e como matar a questão. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Sempre que a questão trouxer a palavra oportunidade e ou conveniência, nós estamos falando de poder ou ato discricionário. E aí eu vou explicar o porquê. Nós temos duas áreas de atuação administrativa. Uma área discricionária, uma área vinculada. Quando eu falo em área vinculada, eu falo em estrito cumprimento da lei. Então a lei vai me obrigar a fazer algo mesmo que eu não queira. Por exemplo, imaginem que tem uma lei dizendo que todo dia 30 de junho o prefeito tem que fazer uma festa na cidade, porque é aniversário da cidade, ele tem que fazer um desfile. Tem uma lei dizendo isso. E essa lei obriga. Diz o seguinte, todo dia 30 de junho o prefeito vai fazer sob pena de crime de responsabilidade. O prefeito tem escolha? Não. O prefeito é só um instrumento da lei. O prefeito vai cumprir o que a lei está dizendo. Esse ato de fazer a festa dia 30 é um ato vinculado.
O prefeito vai contratar uma banda, o prefeito vai contratar um som, uma banquinha para ficar as autoridades vendo o show, vendo o desfile. Ele tem que fazer isso. Esses atos administrativos que ele está praticando são atos vinculados. Por quê? Porque a lei mandou que a festa fosse feita, que o desfile fosse realizado. O prefeito não tem escolha. O prefeito não vai analisar se aquilo é bom ou é ruim. Ele vai fazer. Isso é um ato vinculado. Quando o prefeito tem escolha, quando o gestor tem escolha no ato, a gente costuma falar que ele tem a análise de oportunidade e conveniência. Quem não é de Friburgo vai gostar dessa história. Quem é de Friburgo já vai lembrar. Em algum momento nós tivemos numa campanha eleitoral um candidato a vereador que disse que traria uma praia para Friburgo. E nesse mesmo candidato disse que traria uma fonte de cerveja. É isso. Claro que não pode, não é papel nem do vereador, isso a gente vai entender a organização estatal. Mas imaginem que um prefeito hoje fala o seguinte, cara, eu vou fazer uma piscina pública em Friburgo. Ele pode fazer. Se ele tiver orçamento, se ele tiver folga orçamentária, porque até o orçamento, o dinheiro que a prefeitura gasta, tem parte que é vinculada, tá? Tem parte que você, obrigatoriamente, o prefeito tem que investir em educação e saúde. Essa Constituição manda um percentual específico para investir. Mas o resto, se não está vinculado a servidor público, sobrou um dinheirinho aqui, o prefeito ele vai, pela oportunidade e conveniência, fazer aquilo que ele bem entender. Ah, então vai afetar a impessoalidade. Não, que ele bem entender que eu digo afetando ali o interesse público. Por exemplo, já tivemos propostas na nossa cidade de construção de um trem. Pode existir um trem? Pode existir um trem. Vai depender de quê? Da oportunidade e da conveniência do gestor público naquele momento em pegar um pedaço do orçamento e colocar no trem. Se justificar adequadamente na mobilidade urbana, interesse coletivo, teremos um trem. Isso é obrigatório fazer? Não. O prefeito pode fazer. Ele vai analisar. Não, esse ano aqui eu estou um pouco apertado de dinheiro, mas no ano seguinte acho que a gente vai ter dinheiro para fazer. E se no ano seguinte tiver outro problema, ele não vai fazer, porque teve problema financeiro, vai fazer no outro. Ou seja, não é algo obrigatório, vinculado, não é a lei que manda. É uma oportunidade ou conveniência, é uma análise de mérito que o gestor vai fazer. Sempre que a gente tiver oportunidade ou conveniência, uma análise meritória, uma análise da gestão, a gente vai ter um ato discricionário. Legal? Ato discricionário sempre estará vinculado a uma análise de oportunidade e conveniência. Se tiver oportunidade e conveniência indicando na resposta um ato administrativo ou um poder administrativo, esse poder é discricionário. Não tenham medo de errar. Tenham certeza que vocês vão acertar isso. Legal? Oportunidade e conveniência é sempre vinculado a ato discricionário. Com esse conhecimento, vocês não precisariam nem saber dos outros. A gente estuda nas nossas aulas todos os poderes administrativos, inclusive o poder de polícia, que não se confunde com a atuação policial. É outra coisa, apesar de ter o nome poder de polícia. Muita gente está apostando. Eu também acho que vai cair lá uma questão de poder de polícia até para confundir. Legal? Mas nós temos poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. E aí, a esfera maior do poder é o discricionário vinculado, que a gente vai analisar. Para matar o que é discricionário, o que é vinculado, você vai ver onde tem oportunidade de conveniência. Onde tem lei obrigando, é vinculado. Onde tem oportunidade de conveniência, é discricionário. Legal? Vamos para a questão? Para tentar acertar? Vamos lá. Esse é o poder que concede à administração, na forma de modo implícito ou explícito, a prática de atos administrativos com liberdade de escolha sobre oportunidade, conteúdo e conveniência. É o cara que vai fazer o trem ou não vai. É a piscina de onda pública que nós teremos em Friburgo ou não. É a fonte de chopp. Vai escolher. Será que é conveniente fazer isso agora? Será que a população vai gostar? Estou pensando na existência do ato. Isso é tipicamente um ato discricionário. Legal? É a alternativa B. Poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia
São também outros poderes administrativos, cada um com a sua especificidade. Pô, essa aí eu nem pedi para vocês resolverem antes, né? A gente matou a questão de pronto. Mas se tiver alguém com dúvida, pessoal, pode ficar à vontade aí me perguntar, tá? Porque eu não vou conseguir agora explicar para vocês todos os outros poderes, porque de fato aí a matéria é mais densa, mais pesada. A gente vai ter um tempo bem grande para as aulas, porque eu separei para poderes administrativos e atos administrativos, que o edital é muito denso, para a gente analisar muito bem esses poderes, tá? Mas acho que só discricionário e vinculado, a gente já mata aí noções de direito administrativo com perfeição. Muito bem, vamos para a última. Vamos finalizar com chave de ouro. Então, Orlando, não vou conseguir, porque senão a gente vai muito tarde aqui hoje. E cada um daqueles poderes tem um exemplo fantástico, né? E aí eu não gosto de só citar o poder, porque isso vocês encontram em qualquer lugar. O meu papel aqui é um papel de intermediário, porque o conhecimento está disponível. O negócio é você entender, compreender e saber para que aquilo serve. Então, meu papel aqui é tentar tornar esse conhecimento um pouco mais agradável, palatável, tá? Por isso os exemplos. Então, vou falar dos poderes, cada um com seus exemplos específicos, exemplos concretos normalmente, para a gente entender melhor e gravar, tá? Muito bem, vamos para a última questão aqui. Questão desse ano do IBAD também, questão para procurador. Olha só, questão para advogado. Então, direito administrativo mais profundo. Não é noções, não é no tópico lá noções de direito administrativo. Como eu já disse, a gente tem que aprofundar. E é o nosso tópico de matéria, onde eu estou apostando também que vai vir uma questão mais pesada na nossa prova. Considerando o ato administrativo como declaração do Estado, legal. Todo ato administrativo é como se fosse um ente federativo se manifestando, que produz efeitos jurídicos imediatos, com respeito ao princípio da legalidade, é correto afirmar ser um dos atributos do ato administrativo. Essa pergunta, até porque é uma pergunta lá do concurso procurador, ela já veio confundindo de pronto. Eu só precisava, para matar a questão, só precisava analisar depois do correto. Ou melhor, depois do né? É correto afirmar ser um dos atributos do ato administrativo. Todo o resto é dispensável. Veio só para confundir. E olha só como é que eles confundiram. Com respeito ao princípio da legalidade, e aí colocou uma alternativa legalidade embaixo. Se falou na pergunta legalidade, eu vou marcar legalidade embaixo, né? Não tem nada a ver. Esse com respeito ao princípio da legalidade foi para confundir. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Para a gente fechar com chave de ouro, já que amanhã não tem aula, fechar a semana, quer dizer, não tem aula ao vivo aqui online, uma live, né? Tem aula minha na sala. 3 horas de direito administrativo, só para os fortes, hein? Vamos lá. Acabamos de realizar uma questão de poderes administrativos. Vamos falar de atos administrativos. Tão importante quanto. Atos administrativos. Tem duas matérias, ou melhor, 2 tópicos dentro de atos administrativos que vocês precisam saber. Tá? É a matéria para fechar conteúdo de direito administrativo em ato administrativo. Um tópico da matéria são os elementos do ato. O outro tópico da matéria são os atributos do ato. Todo concurso que se preze tem que fazer uma questão confundindo esses dois. E é exatamente isso que o IBAD fez. Por quê? Porque dá para confundir, é algo confuso de fato. E aí eu vou mostrar para vocês uma forma também de não errar uma questão que tentam confundir. Porque tem uma regrinha também para a gente matar essas questões. Vamos lá. Quais são os elementos do ato administrativo? Competência,
finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá, 5 elementos do ato administrativo. Pô, mas tem que gravar. A gente grava melhor quando a gente sabe exatamente o que diz cada um. Entende como funciona cada um. E é isso que eu tento passar na aula para vocês, para a gente não precisar ficar decorando. Mas esse aqui tem um método também bom de decorar. Todo mundo sabe. A gente já viu o LIMP. LIMP tem que gravar, hein? Princípios administrativos do LIMP tem que gravar. Agora olha esse outro aqui, ó. O que eu fiz daqui? Vou criar um método mnemônico para vocês. É uma palavrinha que não serve para nada. Quer dizer, uma palavrinha que não tem sentido algum, mas vocês vão levar para a vida de vocês. Eu garanto que daqui a uns 20 anos vocês vão lembrar dessa palavrinha. Qual é a palavrinha? Vou escrever aqui, ó. Pô, mas que palavra difícil. Mas vamos falar 30 vezes que vocês vão gravar e não vão esquecer mais. Confiformob. Confiformob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob. LIMP e Confiformob. Vocês matam aí algumas questões pesadas de direito administrativo. Só com esses 2 métodos mnemônicos. Alguém aí já sabia de Confiformob? LIMP eu acho que muita gente sabia, né? Confiformob. Todo mundo que estudou ato administrativo lembra de Confiformob. A palavrinha é bonita, né? Podia até significar alguma coisa. Esse tem lá no VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, onde tem as palavras. Deve ter Confiformob lá já, há tanto tempo que tem isso. Então, olha só. Quais são os elementos? E as perguntas são essas, tá? Dificilmente, pessoal, em noções de direito administrativo, vai vir perguntando algo sobre a forma do ato administrativo, se é assim, se é essa, não. Vai vir perguntando os elementos ou os atributos. Na aula, a gente aprofunda aqui, eu falo com vocês de competência, o que é forma, por que não pode ser, por que tem que ser. Mas, para noções, esse é o básico, tem que saber. Confiformob. Atributos. Atributos é um pouquinho mais chato. Vamos lá. Presunção de legitimidade e veracidade imperatividade. Não é hiperatividade, hein? Cuidado. É imperatividade. Autoexecutoriedade. E tipicidade. Esse aqui, infelizmente, não tem um método mnemônico para a gente gravar. Legal? Mas se tentarem confundi-los numa questão de prova entre um e outro, sabendo um, por eliminação você sabe o outro. Legal? Então vamos lá. Vamos rapidamente ver o que significa isso aqui, que aqui é mais importante. Saber o que significa porque não tem um método para a gente gravar. Tá? Presunção de legitimidade e veracidade. Significa que o ato público, todo ato administrativo, presume-se verdadeiro. Presume-se que o motivo alegado naquele ato é verdadeiro, porque a administração pública não faz as coisas brincando. Presume-se legítimo todo ato. Quer dizer que para eu não cumprir o ato, eu tenho que fazer prova do contrário, falar que ele está errado, comprovar de alguma forma. Porque ele presumidamente é verdadeiro e cumpre a lei. É uma presunção. Ele nasce com essa presunção, que pode ser descartada, por exemplo, uma lei inconstitucional, um ato administrativo ilegal. Existe, mas ele nasce como se fosse cumprindo a lei e verdadeiro nos seus motivos. Imperatividade, também conhecido aí
pela doutrina como poder extroverso da administração. Imperatividade, o exemplo mais simples e claro que a gente tem é uma lei tributária. Quando você compra um carro, você tem lá 40% de tributo em cima do valor do veículo. Como um carro de 100 mil, 40 mil é tributo. É imposto, taxa em cima daquele bem. Se você quiser falar o seguinte, não quero pagar esse tributo não. Posso. Imposto de renda. Posso falar, não quero pagar esse ano imposto de renda não, porque eu gastei muito dinheiro lá com remédio, meu cachorro passou mal. Posso? Não pode. Por quê? Porque o ato público, ele é imperativo, ele não depende da vontade, da aceitação do outro. Ele vai nascer para ser cumprido. Uma boa discussão que a gente tem em sala também é a taxa de incêndio. Não vou pagar porque esse troço é ilegal. Mais ou menos, ele nasceu legal. Para ele ser ilegal, alguém tem que declarar. Ele está em discussão no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, se é ilegal, se por enquanto ele é legal. Por quê? Porque, presumidamente, quando ele nasceu, ele era um ato legítimo e verdadeiro. Então, até que alguém declare o contrário, ele continua sendo. E eu tenho que cumprir? Tenho que cumprir. E se eu não pagar? Se não pagar, o valor pode ser incluído na dívida ativa do seu nome e depois o Estado do Rio de Janeiro cobrar isso por processo judicial, chamado execução fiscal. Isso é imperatividade. Você tem que fazer. Mas é horrível, eu não queria pagar tanto tributo. Mas não tem o que fazer. Não depende da sua aceitação. É um ato imperativo. Legal? Autoexecutoriedade é o ato que, além de... Vamos lá, pessoal, firmeza aí, hein? Tá acabando. Precisando de cafeína. Evelyn, tá acabando. Vamos com força aqui, ó. Terminando, última questão, essa é importante. Ato administrativo, tá? Vamos lá. Essa não pode faltar no conteúdo. Autoexecutoriedade é aquele poder que informa que não precisa de um poder judiciário, não precisa de um outro poder atuar para o ato ser cumprido. Por exemplo, época da pandemia, uma medida, um ato administrativo, um decreto do prefeito mandando fechar a loja, baseado no interesse público, na saúde coletiva. Tem que fechar a loja. Não vou fechar, eu não quero cumprir esse ato. A prefeitura não precisa ir até a justiça, entrar com uma ação contra você, para você fechar, o juiz não precisa. O ato público, em regra, é autoexecutável. Não vai fechar não, vou te aplicar uma multa. Não quero saber de multa, não vai com multa, vou mandar a polícia aí. Aí, polícia sua. E atenção, esse não é o poder de polícia, tá? Não confundam. O poder de polícia é outra coisa. Tem a ver, mas não é isso, tá? Tem relação. Poder de polícia, pessoal, só voltando lá na questão anterior, poder de polícia é o ato administrativo que limita direitos fundamentais. Então, quando a prefeitura faz um ato para mandar fechar a loja, para não permitir que as pessoas vão para parque caminhar juntas, ela está se utilizando do poder de polícia. Porque ela utilizou um ato administrativo para limitar um direito fundamental. Direito ao trabalho, direito de liberdade de locomoção, qualquer um. Limitou direito fundamental por um ato público, o exercício de poder de polícia. Não envolve, tecnicamente, uma polícia, uma força de segurança pública, tá? Apesar do nome. Cuidado para não confundir. Autoexecutoriedade, então, é a força que o ato tem para ser cumprido, sob pena de sanções mais graves, tá? E tipicidade é a sua previsão. Ele tem que estar na lei. A previsão legal daquele ato. Legal? Atributos, elementos. Rapidamente explicados aqui. Pode lapidar um pouco melhor. Mas, só com Confi Formob, eu vou mostrar para vocês que vocês acertariam essa questão desse ano do IBAD. Vamos voltar na questão ali para vocês verem. Vamos lá. E outra coisa, vamos ler com calma todos os enunciados para a gente perceber o que é importante. O que eu falei que é importante para vocês é depois do depois da vírgula. Toda a historinha inicial para a gente, tanto faz. É correto afirmar ser um dos atributos do ato administrativo. Cara, se tu falou em atributo, é um desses aqui. Mas vamos simular que eu não saiba isso aqui. Não saiba. Ou, já sabe, né? Quem assistiu aqui, 140 que estão assistindo já sabem que isso aqui são atributos, mas não lembro. Tá bom.
Não lembro na hora, tenho a noção do que é. Mas eu lembro do conf for mob. E eu sei que o conf for mob não é atributo, é elemento. Legal? Então vamos lá. Tem o motivo, legalidade. Legalidade eu sei que é um princípio. Não é atributo de ato, é um princípio. Princípio expresso no artigo 37, que nós já vimos hoje, inclusive. Então já cortaria a legalidade por ser um princípio constitucional expresso, não é um atributo do ato administrativo. Cortaria o motivo, porque motivo é elemento do ato administrativo. E elementos. Lembra que eu falei para vocês que o IBAD tem costume de colocar uma alternativa completamente aleatória? É troca de e-mails. Elementos, não cabe nem na resposta elementos. Um atributo do ato administrativo, elementos. Não, elementos é uma classificação do ato. Legal? Por anulação, com esse exercício, a gente conseguiria identificar um atributo. Tá? Vamos lá. Motivo, a gente viu que é um elemento. Essa é a confusão que o concurso quer que vocês caiam, tá? Cuidado com isso. Cuidado. Eu vi a alternativa C e é isso que o concurso quer fazer com vocês. É isso que o examinador, o pessoal chama de coração peludo, aquele maldoso, ele quer confundir vocês nisso. Vai perguntar atributos e vai jogar um elemento. E ele fez pior, ainda colocou no enunciado lá em respeito ao princípio da legalidade. Aí tu coloca a legalidade na resposta. Para pegar, assim, desatento. Não pode ter desatenção nesse momento. Nesse momento você tem que ir com a mesma maldade do examinador. Falou em atributos, é algum desses. Tem nada disso aqui. Motivo é elemento. Atenção, tá? Motivo é elemento do ato. Tipicidade é atributo. Aí matou. Se a gente já lembrasse de cara disso aqui, já matava a questão, não precisava nem fazer eliminação. O único atributo que tem ali é a tipicidade. Legal? Pessoal, matamos as cinco questões que eu entendo como as matérias vinculadas à cereja de bolo do edital de vocês. Poderes administrativos e ato administrativo. Tem praticamente certeza que vai ser cobrado pelo edital que veio. Licitações, leiam aqueles artigos, por favor. Façam isso por mim, vocês vão lembrar de mim, lendo aqueles artigos. Tranquilo, artigos simples, autoexplicativos, não tem nada de complexo ali. Afeta as noções do direito administrativo. Princípio, legal, princípio expresso, implícito, isso tranquilo, acho que todo mundo pegou muito bem. E atenção também ao resto do edital, façam uma leitura, assistam às aulas, material. Esse ponto eu acho que tem que dar uma atenção especial. O resto, uma atenção também, mas um pouco mais controlado. Legal, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí, estou à disposição de vocês. Entrem em contato aqui com o CPM, qualquer dúvida. Minhas aulas aqui são às sextas-feiras, tá? Se quiserem fazer uma surpresa, assistir uma aula aí comigo presencial, fiquem à vontade. O Anselmo vai ingressar aqui comigo agora, para ele dar uns recados finais para vocês. Novidade bacana para a galera. E uma novidade, segundo ele tem uma novidade, uma grande surpresa para vocês aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Estou à disposição, tá? Um grande abraço. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?